Vou apagar aqui. Bom, pessoal, hoje, o que a gente vai ver na aula de hoje? Né? A gente vai ver ondas, certo? Que tem tudo a ver com o que o Clarison estava perguntando, né? Eu vou até repetir a pergunta dele, né? Ondas. Certo? Então, o que é uma onda? Tudo bem? Então, assim, na verdade, uma onda tem várias definições, né? Vamos dizer assim, tem uma definição mais física e uma definição mais matemática, né? Uma definição matemática a gente vai ver um pouco depois, que uma onda é qualquer coisa que seja solução de uma equação, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Que a gente chama de oscilação, da equação de onda, certo? Essa é uma definição matemática. A definição física, a gente tem que entender que existem, digamos assim, de uma forma geral, 3 tipos de ondas, certo? Quais são os 3 tipos de ondas? Existem as ondas que a gente chama de eletromagnética, certo? As ondas mecânicas, que a gente chama, mecânica, e as ondas, o livro ele chama de ondas de matéria, certo? Eu não gosto muito de chamar de ondas de matéria. Eu vou chamar aqui de ondas de probabilidade, certo? Probabilidade. Que isso aqui tem mais a ver até com vocês da química, né? Que é mais na mecânica quântica. Eu vou explicar um pouquinho onde é que surgem essas ondas de probabilidade. Na verdade, toda a quântica é isso, né? É basicamente isso, certo? Mas vamos lá, então vamos entender, deu uma desfocada aqui, né? Vamos entender o que são essas ondas, certo? Então, eu vou começar pela mecânica, que apesar de ser a segunda, né? O que é uma onda mecânica? Uma onda mecânica nada mais é do que a onda do mar, né? Então, a gente fala, vou no mar tomar uma onda, né? Então, aquela onda ali é a mesma onda aqui da física, certo? Porque o que é uma onda mecânica na física? É uma perturbação no meio. Quando você perturba o meio de algum jeito, essa perturbação, a tendência dela é se propagar, né? Porque como é um meio, né? É um meio que a gente chama de um meio contínuo, né? Então, o mar, ele é um meio contínuo, né? Tem massa em todo lugar ali, tudo bem? Só abrir um parêntese aqui, que na verdade o mar, né, é formado por átomos como qualquer outra coisa, né? Então, não é exatamente contínuo, né? A massa não está distribuída continuamente em toda a região, né? Tem vários átomos, né? Em cada átomo tem a sua massa que aí gera o mar inteiro, certo? Só que aí que tá, os átomos são tão pequenos e qualquer regiãozinha que eu pegue, eu vou pegar tantos átomos, que para nossa dimensão, né? Ou seja, assim, do ponto de vista macroscópico, o mar é praticamente o meu contínuo, certo? É o meu contínuo. É igual a gente, né? Tipo assim, a gente, se eu for ver exatamente, né? Eu não sou qualquer coisa, qualquer objeto, não é um contínuo de massa, né? Na verdade, nós somos um monte de pontinho de massa, né? Um monte de pontinho que, quando junta tudo, gera eu, né? Gera o objeto, gera a pessoa, certo? Então, ou seja, não é um contínuo. Só que aí que tá, não tem como eu ver o quão discreta é a massa, né? Não tem como eu ver, tudo bem? Então, a gente pensa que isso aqui é uma coisa só, né? É um objeto só, não é vários pontinhos que um está do lado do outro, né? Isso é até uma coisa engraçada, né? Porque se você for analisar os espaços vazios que existem, né? Tem muito mais espaço vazio do que espaço preenchido, né? Que eu quero dizer, tipo, o meu braço aqui, né? Por exemplo, ele é mais vazio do que preenchido, por incrível que pareça, né? Por quê? Porque as massas estão concentradas no átomo e quase toda a massa do átomo está concentrada no núcleo, que é muito pequeno comparado à dimensão do átomo. Então, ou seja, nós somos praticamente um vazio, tudo é quase um vazio, certo? Aí você vai falar, professor, agora o senhor viajou, né? Estou vendo aqui o braço do senhor, como é que o senhor está vazio, né? Claro que eu vejo, por quê? Porque a luz interage, né?
E aí a luz não consegue atravessar o meu braço, então eu não vejo esse vazio. Né? Da forma que a luz interage, eu não consigo ver esse vazio. Né? E da forma que os objetos interagem, né, pela força eletromagnética, um não consegue entrar no outro. Então, a gente tem essa sensação de que está todo preenchido o espaço. Né? Mas, na realidade, se você for ver, a maior parte é um vazio. Né? A maior parte é um vazio. É tanto que, quando você pega uma massa e compacta o máximo possível, que aí é o que você gera um buraco negro mesmo, certo? Então, um buraco negro, quando você pega a massa e compacta o máximo possível, certo? O máximo possível imaginável, né? Que aí não existe nem mais elétron, próton, nem nada, só massa compactada, certo? Não existe nem definição de partícula, quer dizer, se existir, a gente não conhece, né? Porque a gente nunca conseguiu ver dentro de um buraco negro, né? Mas quando você consegue fazer isso, então você consegue concentrar uma massa gigantesca numa região bem pequenininha, né? Então, eu não lembro, uma vez eu vi um cara fazendo uma comparação, depois eu posso até fazer, mas tipo assim, se você pegasse toda a massa da Terra e compactasse ela de tal forma que não tivesse nenhum espaço, né? Ela ia ficar do tamanho de uma bola de golfe, alguma coisa assim. Não vou lembrar exatamente, mas alguma coisa desse tipo. Ou seja, então a maior parte da Terra é espaço vazio, né? Porque você pega toda a dimensão da Terra, gigantesca como ela é, né? Todas as pessoas, tudo, e consegue compactar uma bola de golfe, é porque, na verdade, as coisas, né? Tudo que forma a vida, o que a gente conhece, na verdade, é um grande vazio, né? É um pouco filosófico, mas é a verdade, certo? Mas, assim, mas voltando ao que eu queria dizer, né? Eu falei isso como abrir um parênteses aqui, mas vamos fechar o parênteses e voltar para o assunto. Mas, do ponto de vista macroscópico, eu posso imaginar como se as coisas fossem contínuas, né? Então, meu braço, como eu falei, na realidade, se eu for ver do ponto de vista quântico, ele é um grande vazio, mas assim, a gente vê como se fosse um contínuo, né? A gente interage como se fosse um contínuo, né? Eu vou pegar um objeto, eu consigo levantar um objeto, né? Não vai atravessar, certo? Então, beleza. Então, quando você tem um meio contínuo e você perturba esse meio de alguma forma, a tendência é se propagar, né? Mesma coisa assim, ó, se eu der um tapa aqui na minha mão, é porque eu não vou ver, né? Mas se eu fizesse em câmera lenta, eu ia ver a onda se propagando na minha mão. Isso vai acontecer em qualquer meio. Se eu der um tapa na água, a gente vai ver uma onda se propagando na água, né? Se eu pegar um fio, sei lá, deixa eu ver se tem um fio aqui solto. Um carregador do notebook. Ó. Se eu pegar um fio, né? E der um tapa nele, ele vai balançar e esse negócio vai se propagar. Então, toda e qualquer perturbação de um meio contínuo que ele vai se propagando é uma onda, certo? É uma onda do ponto de vista físico. Então, sempre quando você tem um meio, né, uma onda mecânica, né? Então, uma onda mecânica nada mais é do que a perturbação de um meio. Você perturba de algum jeito, né? Você exerce uma força e aí aquilo começa a se propagar naquele meio, certo? Então, beleza. Então, por isso eu quis dizer, né? A onda do mar, ela é uma onda, né? Porque ela foi gerada de algum jeito, né? Ou foi o vento, provavelmente é o vento, né? Uma parte das ondas do mar é chamada pelo vento, ou foi alguma tempestade, algum lugar, enfim. Alguma coisa aconteceu para formar aquela onda para a gente tomar banho ali na praia, certo? A tsunami, né? Que é uma onda gigantesca. O que é? Geralmente a tsunami, né? É formada a partir de um terremoto, né? Quando tem algum deslocamento de terra, né? Então a terra se desloca, naturalmente a água que está em cima dá uma deslocada também, né? E aí, como o nível da água se desloca, ele vai se realocar, né? Vai se realocar para ficar no que a gente chama do mínimo de energia, né? E aí, ela vai se realocando, com isso a onda vai se propagando, né? E aí é a tsunami, né? É exatamente isso, certo? Beleza? Então, a onda mecânica é uma perturbação no meio, né? As ondas eletromagnéticas, né? As ondas eletromagnéticas é o que tem mais a ver com o que a gente estava conversando com o Flarison, né? O que é onda eletromagnética? Né? É exatamente, né? Quando a gente descobriu as equações que regem os campos eletromagnéticos, né? Quem descobriu foram vários físicos, né? Mas quem compilou as principais equações mais importantes foi o Maxwell, né? Por isso que a gente chama das equações de Maxwell, certo? E ele descobriu que existe um fenômeno que é o quê? Às vezes você tem um campo elétrico, certo? E um campo magnético
que eles ficam se retroalimentando, no sentido que um vai criando o outro, certo? E com isso eles vão se propagando para frente, né? Então você vê um campo elétrico que ele vai, é um campo eletromagnético, né? Vamos supor que essa aqui seja a direção de propagação. E aí eles ficam um gerando o outro, certo? Deixa eu só fazer o desenhozinho aqui. Um desenho aqui mais. Então, a onda eletromagnética, né? Bem, bem, digamos assim, um sinal bem límpido, né, de uma onda eletromagnética, ele é mais ou menos assim, certo? Aqui é o campo elétrico, certo? O campo elétrico ele fica oscilando, né, como se fosse para cima e para baixo, certo? E o campo magnético também segue a mesma coisa, né? Ele fica assim. Só que ele fica para frente e para trás. Ali e para aqui. Pra cá, né? Isso vai dar para entender, né? Meu desenho ficou muito poluído. Mas o campo magnético ele está oscilando. Aliás, o campo elétrico ele está oscilando para cima e para baixo. E o magnético é para frente e para trás, certo? De acordo com a onda vai se propagando, né? O campo elétrico vai oscilando para cima e para baixo e o magnético para frente e para trás, certo? Então, Maxwell, né, descobriu que existiam essas ondas, certo? Eletromagnéticas. Quando ele foi calcular a velocidade dessa onda, o que ele verificou? Que a velocidade dessas ondas era exatamente igual à velocidade da luz. A velocidade dessas ondas era exatamente igual à velocidade da luz. E aí foi quando eles pensaram, será que a luz é uma onda eletromagnética? Né? E, de fato, hoje a gente sabe que é, né? Na verdade, as primeiras comprovações, né, foi feito por Hertz, né? Por isso que eu falei, né? A unidade de frequência que a gente viu lá no nosso lado harmônico é Hertz, certo? Então, assim, hoje a gente sabe que a luz ela é um tipo de onda eletromagnética, certo? Então, o que acontece? Na onda, certo? Na onda eletromagnética, aquilo que eu falei para vocês, né? Sempre vai existir a frequência da onda. Por quê? Porque na luz, uma onda, sempre vai ter alguma coisa vibrando, né? Se for uma onda mecânica, é as partículas do meio que estão vibrando, né? E essa vibração faz aquela onda se propagar, certo? Aquela perturbação se propagar. Se for uma onda eletromagnética, é um campo eletromagnético vibrando. Né? Então, ou seja, não tem vibração. Então, se tem vibração, tem o quê? Frequência, como a gente viu, né? Lembrando, o que é a frequência? A frequência é quantas vezes, né, a partícula ou o campo eletromagnético vibra em um segundo. Né? E o que foi que a gente descobriu? Que a luz era uma onda eletromagnética, certo? O que significa dizer? Significa dizer o seguinte, se você pegar a onda eletromagnética, né, uma onda eletromagnética, se a frequência dessa onda tiver entre determinados valores, a gente consegue enxergar essa onda, né? Ou seja, nosso olho consegue captar e manda um sinal para o cérebro. Se estiver fora dessa região, a gente não consegue captar, né? Só para eu falar com mais detalhes, deixa eu ver aqui qual é a frequência mínima que a gente consegue ver. Pronto. Ó, a frequência mínima que a gente consegue ver, deixa eu ver aqui, estou dando aqui, ver se eu acho aqui de uma forma mais rápida. Bom, a frequência da luz vermelha, pronto, ó.
é 405. 405 terahertz, certo? O que acontece? Ó? A frequência mínima que a gente consegue ver é 405 terahertz. Frequência abaixo disso, o nosso olho não consegue captar, certo? E a frequência mais alta que a gente consegue ver, que é a da luz violeta, né? Da luz violeta é até os 790. 790 terahertz, certo? Então, o que acontece, ó? O que a gente consegue enxergar, né? Todas as cores, a luz que a gente consegue enxergar, ela é uma onda eletromagnética cuja frequência está entre 405 e 790. Né? Aqui do 405 até um valor aqui, que eu não vou saber declarar qual é, luz nessas frequências a gente enxerga como sendo no vermelho. Né? Aí, aí aqui, de acordo com que está mudando a frequência, a gente vai enxergando as cores do arco-íris, né? Depois do vermelho, se não me engano, é o laranja, né? Vou confirmar aqui. É isso mesmo. Aí vem o laranja, né? Vem o amarelo, o verde, certo? Tem o pincel verde, vamos desenhar aqui. Então, o verde já está bem aqui assim no meiozinho. Vem o laranja, amarelo, verde, né? O verde, só para a gente ter uma ideia, a frequência do verde é mais ou menos entre 530 e 600. 530 e 600. Então, a frequência nessa cor a gente enxerga como sendo verde, né? Aí vem o ciano, o azul e o violeta, né? Vamos desenhar aqui o violeta como sendo azul. Certo? Então, ou seja, de acordo que a gente vai mudando a frequência da luz, você vai mudando a cor que você enxerga, né? Então, por exemplo, ó, esse apagador ele é azul, por quê? Porque ele absorve todas as cores, todas as frequências, né? A luz, quando bate nele, a luz vem da lâmpada ali, né? A luz que vem da lâmpada, ela vem com todas as cores, né? Quando bate nele, ele absorve todas, só que a luz aqui, com a frequência próxima do azul, ela não absorve. Então, ela sai, ela emite e chega no meu olho, né? Na verdade, ela não emite, ela reflete, né? E chega no meu olho e aí a gente consegue, e aí a gente está enxergando como sendo azul, né? Mesma coisa com todas as cores, o verde, o vermelho, certo? Então, a luz visível, ela é uma onda eletromagnética, né? Ela é uma onda como aquela que a gente colocou aqui, certo? E como eu falei, né? Só que os nossos olhos evoluíram para enxergar só nessa faixa. Mas existem ondas com frequência maiores e ondas com frequência menores, né? Então, as ondas com frequências maiores são o quê? São as ondas que a gente chama de ultravioleta, certo? Ou seja, está além do violeta, né? São as ondas ultravioleta, certo? E as ondas que estão abaixo do vermelho é o quê? Infravermelho, né? Então, as ondas que estão abaixo do vermelho, infravermelho, certo? E os nossos olhos não conseguem chegar nessas frequências, né? Mas poderia ser que conseguisse, né? Pode ser que exista algum, se eu não me engano, tem alguns animais que enxergam alguns comprimentos de onda no ultravioleta, se eu não me engano. Mas não tenho certeza, certo? Deixa eu só ver o que foi que o Flávio perguntou. O Flávio perguntou o seguinte, professor, por que as ondas eletromagnéticas não precisam de um meio para se propagar? Bom, essa pergunta, na realidade, é bem interessante, né? No começo do século XX, os físicos se perguntavam isso, né? Na verdade, eles não acreditavam que a onda eletromagnética não precisava de um meio, né? Então, ou seja, eles acreditavam que existia um meio que ela se propagava, né? E esse meio eles chamavam de éter. Então, eles diziam que as ondas eletromagnéticas se propagavam no meio, né? E tentaram a todo custo achar o éter, né? Não sei se vocês já ouviram falar do experimento de deixa eu esquecer o nome do cara, Michel Moller, alguma coisa assim. Que era o quê? Eles tentavam achar se existia esse éter, certo? Então, como é que era o experimento? Porque se existe um meio, suponhamos que existe um meio, né? Se você está imerso no meio, então, o que acontece? A velocidade da sua onda,
depende do seu movimento em relação ao meio, né? Então, por exemplo, aqui eu estou parado, o meio que está me rodeando, que é o ar, né, a atmosfera que está me rodeando, ele está parado em relação a mim. Se eu começar a andar em relação a ele, certo? O meio, ele está andando em relação a mim. Então, uma onda sonora que eu posso escutar, certo? Ela vai se modificar. Por quê? Porque eu estou andando em relação ao meio. Então, ou seja, se existir um meio, na hora que você se movimenta em relação a esse meio, é para ter diferença no comportamento da onda. Né? Então, baseado nisso, eles tentaram achar esse éter. Né? Tentaram de todo jeito e não conseguiram. Né? O fato de não terem conseguido achar o éter, e aí eliminaram completamente a possibilidade de existência do éter, foi o que fez o Einstein publicar a teoria da relatividade. Né? Porque foi o seguinte, o que eles queriam achar? Eles queriam achar uma diferença na velocidade da luz. Porque se a luz está se propagando no meio, então, dependendo do referencial, a luz vai ter velocidade diferente. Mas qual é o problema? Nunca acharam a luz com velocidade diferente. A luz sempre tem a mesma velocidade, independentemente do referencial. Né? E isso foi uma revolução da física, né? Foi uma maluquice que ninguém conseguiu explicar até Einstein. Né? Aí Einstein explicou, certo? Diz que Einstein é igual a Deus, né? Então, assim, então, por incrível que pareça, não, né? A visão que a gente tem hoje, não existe meio para a onda eletromagnética se propagar. Ela se propaga no vazio, certo? É o que é aceito hoje. Pode ser que daqui a alguns 100 anos alguém, sei lá, venha com a ideia do éter de novo, né? Mas, como eu falei, né? Como ninguém nunca conseguiu medir o éter de qualquer que seja a forma, né? O pessoal eliminou. Então, não existe. Não consegue medir essa porra, então não existe, certo? Quer dizer, e se, aliás, não é que não consiga, não é que não consiga por falta de aparelho. É porque se ele existisse, era para ter alguns efeitos, né? Em alguns experimentos que foi feito, mas foram feitos experimentos e não teve esses efeitos. Então ele não existe, certo? Então, sim, de fato, a onda eletromagnética ela se propaga no vazio, certo? Não precisa de um meio. Que é drasticamente diferente das ondas mecânicas, né? Como a gente tinha visto, né? As ondas mecânicas precisam de um meio para se propagar, né? As ondas eletromagnéticas não precisam, certo? Então, assim, voltando aqui, né? Aquilo que eu falei, né? Então, as ondas ultravioletas, a gente não consegue enxergar, e o infravermelho, né? E o Flávio, você até perguntou, poxa, o céu, ele é escuro, né? Mas ele é escuro por quê? Porque, por incrível que pareça, o céu está emitindo radiação o tempo todo. Né? Tem radiação atingindo a gente o tempo todo. Né? Inclusive, essa radiação, a gente chama de radiação de fundo. Né? É uma radiação que foi criada lá no Big Bang, certo? Apesar de que até o próprio Big Bang, a gente não tem certeza se realmente aconteceu, né? Apesar do pessoal divulgar como se fosse certeza, mas na física entre si, nos próprios cosmonautas, né? Os cosmonautas não, nos cosmólogos, né? Cosmonauta é um astronauta russo, né? É um cosmólogo, que é o pessoal que estuda, é os físicos que estudam o cosmos, né? De forma mais específica. Não é um consenso que existiu o Big Bang, não, né? Tem várias teorias. Tem a teoria do universo eterno e tal, certo? Mas o que é mais aceito hoje, né? A grande maioria aceita que houve o Big Bang, e esse Big Bang gerou uma radiação, e essa radiação, por incrível que pareça, até hoje atinge a gente, certo? Quer dizer, ela continua sendo emitida, né? Então, assim, você consegue captar, né? Só que os nossos olhos não captam, porque os nossos olhos não enxergam essa radiação. Se eu não me engano, essa radiação está aqui no infravermelho, se eu não me engano, mas eu posso estar enganado, certo? Eu posso estar errado. Mas, então, nossos olhos não conseguem enxergar. Mas se existisse um ser vivo que conseguisse, então, para ele, a noite não seria noite. Seria claro, né? Porque ele ia ver essa radiação. Tudo bem? A gente tem aparelhos que conseguem ver essa radiação, né? Então, ou seja, para esses aparelhos, né, não existe noite. Ele vê essa radiação o tempo todo. Certo? Tudo bem? Deu para entender isso aí? A onda eletromagnética, né?
e essa história das frequências, né? Na verdade, a frequência, ela vai ser o que, a principal coisa que a gente usa para distinguir uma onda da outra, certo? Então, por exemplo, por que a gente escuta várias notas diferentes, né? Cada nota é uma frequência diferente, né? Então, o dó é uma frequência, o ré é outra frequência, né? E a gente ainda pode falar o seguinte, que existem infinitas notas ali, né? Sei lá, entre o dó e o ré, né? Só que são notas que a gente não dá nome. A gente deu o nome para o dó, que está naquela frequência, e o ré, que está naquela frequência, certo? Vamos falar um pouquinho mais melhor disso quando a gente estiver estudando som, né? Porque aí ela tem as oitavas, né? Então, e aí pode acontecer de você ir para 8 oitavas, aí a frequência fica um pouco mais alta, né? Mas a gente vai ver isso um pouco mais na frente, tudo bem? Então, beleza. Então, já viu o que é a onda mecânica, a onda eletromagnética e a onda de probabilidade, né? O que que é? Essa aqui, como eu falei para vocês, é o que está, sem sombra de dúvida, mais relacionado com a química. Quer dizer, tudo está relacionado com a química, né? Mas essa aqui está também, por quê? Porque a onda de probabilidade é que a gente descobriu o seguinte, que o elétron, na verdade, ele se propaga, né? Ele se movimenta através de uma onda de probabilidade, né? Existe uma onda de probabilidade, né? Vamos supor que eu fizesse o elétron se mover aqui em uma linha reta, né? No eixo X, certo? Então, na verdade, o elétron, ele não tem uma posição e velocidade definida, né? Ele existe uma probabilidade de estar em algum lugar, né? E essa probabilidade, ela vai modificando com o tempo. Então, isso é o que a gente chama da onda de probabilidade, né? Então, por exemplo, se voltando aqui o elétron para andar em linha reta, ele vai, você vai, o mais próximo, né, de você ter um movimento de uma partícula andando, seria como se fosse uma onda que a gente chama de gaussiana, né? Uma onda gaussiana se propagando, né? Que é essa que eu desenhei, certo? E aí, como eu falei, né? Isso aqui não é o elétron, né? O elétron não é uma onda. O elétron é uma partícula, certo? Sendo que tem uma onda de probabilidade relacionada ao movimento dele. Na hora que a gente interage com ele, ele vai aparecer em um desses locais aqui. Em um desses locais. Em qual local? Não sei, né? Vai ter o sorteio, né? Digamos assim. Vai ter o sorteio, né? E onde maior é onde maior a probabilidade, onde maior é o valor da onda, né? Maior a probabilidade. Então, o mais provável é que o elétron esteja aqui. Mas ele pode aparecer aqui, 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 aqui. Pode aparecer onde tiver probabilidade, ele pode aparecer. Certo? Por mais absurdo que pareça, essa é a teoria quântica que a gente tem hoje, né? Ela diz que o elétron não tem uma posição definida, né? Ele tem uma probabilidade de estar no lugar, e na hora que a gente olha para ele, o que seria olhar para ele? Interagir, né? De alguma forma. Ou jogar uma luz, jogar um elétron, interagir com ele de alguma forma. Na hora que ele interage com esse elétron, ou qualquer outra partícula, estou falando aqui elétron, mas isso é qualquer outra partícula, próton, nêutron, né? O que acontece é que aí ele escolhe a posição, né? Parece absurdo, mas é exatamente isso, né? Isso a gente chama da interpretação de Copenhague, né? Que foi uma reunião dos grandes físicos da época e eles tentaram entender, eles já estavam desenvolvendo a matemática, estavam vendo que estavam conseguindo descrever as partículas, né? Subatômicas, e aí existiam várias interpretações, né? Do que seria aquilo ali. Então, fizeram um evento lá em Copenhague, né? É uma cidade, não vou lembrar qual país, não sei se é Suíça ou Suécia, certo? E aí eles chegaram, decidiram que essa seria a interpretação mais viável, né? Existe uma onda de probabilidade associada ao movimento do elétron, e na hora que a gente interage com o elétron ele escolhe a posição, né? Ou ele escolhe, ou seja, ou alguém escolhe por ele, a gente não sabe, né? A gente chama isso de colapsar. Ele colapsa, né? Então, na hora que ele escolhe a posição, ele colapsa, certo? E existe essa onda, né? Existe essa onda de probabilidades, né? Quando você estuda lá a mecânica quântica, você vê que tem a equação que descreve essa onda, né? Que é a equação de Schrödinger, certo? Por que vocês vão ver isso, né? Aqueles orbitais, né? Não sei se vocês lembram, que o pessoal diz assim, ó, tem um orbital S, o P,
o D, o F, tem outros também, né? E aí o orbital S é uma bolinha, né? O orbital P é aquele negócio assim, né? O orbital D, eu nem lembro mais como é que é. Se são um negócio assim. Não sei como é que é, não, certo? Estou fingindo que eu lembro aqui. O S eu sei que é assim, o P é assim, né? Esses orbitais é exatamente a probabilidade, né? Ou seja, no orbital S, existe uma probabilidade do elétron estar distribuído numa esfera, certo? Próxima ao núcleo, certo? É uma esfera coisando o núcleo, né? O elétron pode estar em qualquer lugar dessa esfera. Claro que existe um lugar mais provável, né? Depois, como vocês, dá para a gente calcular usando as equações da mecânica quântica qual o lugar mais provável do elétron estar. Se eu não me engano, na primeira orbital, o lugar mais provável, ele tem um determinado raio aqui, né? Não é exatamente a esfera, certo? Então, é uma esfera, só que tem uma região que é mais provável, né? Essa região a gente chama até do átomo, do raio de Bohr, né? Que é o mesmo que o pessoal calculava classicamente, certo? E assim vai, né? Essas duas bolas aqui, né? É a região onde é mais provável de você achar o elétron também, certo? Porque aqueles orbitais lá que a gente chama na química, são ondas de probabilidade, né? Eles são ondas de probabilidade. Só que são ondas, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, são ondas que a gente chama de ondas estacionárias. São ondas que não estão se propagando, elas são ondas estacionárias. Assim como aqui é uma onda se propagando, certo? Mas existem ondas que estão estacionárias. O que é uma onda estacionária? Se você pegar um cordão, por exemplo, e ficar sempre balançando para cima e para baixo, sempre com a mesma frequência, você vê que ele vai gerar uma onda estacionária. Sempre vai gerar a mesma onda para cima e para baixo, certo? Isso se chama de onda estacionária, uma onda que não se propaga, certo? Esses orbitais são ondas estacionárias, né? Ondas de probabilidade estacionárias, certo? Quando vocês estudarem quântica, vocês vão ver tudo isso aqui. Tudo bem? Deu para entender que aqui é uma onda eletromagnética, uma onda mecânica e uma onda de probabilidade, que são as nossas três ondas, né? Que a gente estuda, certo? Outra coisa, outra definição que a gente estuda também, né, de ondas, é que existe o que a gente chama de ondas longitudinais e ondas transversais, né? Deixa eu botar aqui também, do lado. Então, pode existir ondas que a gente chama de transversais, e ondas longitudinais. Certo? Então, o que é isso? Né? Então, na verdade, esse conceito, né, ele é mais empregado para as ondas mecânicas. Certo? Por quê? Porque pode acontecer da onda mecânica se propagar numa direção, mas as partículas do meio se movimentar em outra direção. Por exemplo, a gente pegar uma corda, né? Se eu pegar uma corda e fizer um pulso assim, né? Se eu tenho uma corda bem esticada e faço assim, né? Dou só um pulso para ela. A gente vai ver esse pulso se propagando, né? Só que que tá, as partículas da corda estão indo para frente? Não, né? Elas estão indo para cima e para baixo, tá? Então as partículas aqui estão indo para cima, né? Essas partículas aqui vão começar a puxar essas, então essas aqui vão começar a ter uma força, né? Uma tendência para subir, enquanto que as que estão aqui atrás, elas vão começar a baixar, né? Certo? Então, o que acontece? Ó? Observe que o movimento das partículas que compõem o meio, quem é o meio? O meio aqui é a corda. As partículas que compõem a corda, elas estão propagando para cima e para baixo. Mas a onda está propagando para onde? Para frente. Então, quando o movimento das partículas do meio são transversais, ou seja, perpendiculares ao movimento da onda, a gente diz que é uma onda transversal, certo? Já se o movimento das partículas for na mesma direção da propagação da onda, a gente diz que é uma onda longitudinal. Vou dar um exemplo, né? O som, ele é uma onda longitudinal, né? Se você pegar, por exemplo, não sei se vocês já viram, uma vez eu vi um instrumento bem curioso,
ele era só um cano comprido. Se você pegar só um cano comprido e der uma chibatada aqui nele, né? Aqui na frente, ó, empurrando o vento, você vai ver que vai sair um som aqui, sai com uma certa nota, né? Dependendo do comprimento desse cano, sai notas diferentes. A gente vai aprender a calcular qual nota sairia dependendo do comprimento. Mas, como é que o som se propaga? Né? Então, as partículas de ar, certo? Elas vão empurrando uma a outra para frente. Né? Então, eu empurrei um monte aqui, ó. Eu deixei um monte aqui bem juntinha. Essas que estão bem juntinhas, estão bem juntinhas, qual vai ser a dessa delas? Uma empurra a outra. Elas vão se empurrando, né? E acaba que essa onda ela vai se propagando para frente com as partículas de ar se empurrando, certo? Gerando regiões em que tem uma maior densidade, né, uma maior concentração de partículas e regiões em que há uma rarefação, né, ou seja, há menos partículas, tudo bem? Ou seja, então as partículas vão se movimentando assim, né, para frente e para trás, e a onda vai se propagando para frente, né? A onda vai se propagando nesse sentido e as partículas aqui para frente e para trás. Então, nesse caso, a gente diz que é uma onda longitudinal, certo? Então, o som, por exemplo, ele é uma onda longitudinal, certo? A onda numa corda é uma onda transversal, né? Vou botar aqui a onda numa corda, né? A onda na corda, certo? A onda eletromagnética, por definição, ela é uma onda transversal também, certo? Apesar de não existir meio magnética, a onda eletromagnética, ela é uma onda transversal. Por quê? Porque o campo elétrico e magnético, eles sempre estão perpendiculares à direção de propagação. Então, a gente coloca ela como se fosse transversal, né? Apesar de não existir meio, tudo bem? E para as ondas de probabilidade, a gente não consegue usar essa classificação, né? Porque também não tem meio, é só uma probabilidade. Então, não tem partícula se mexendo, né? Então, a gente não consegue nem classificar essa transversal ou longitudinal, certo? Agora, por exemplo, o curioso é ondas no mar, né? As ondas no mar, por incrível que pareça, é uma mistura das duas, né? As ondas no mar, elas são tanto elas se propagam para cima e para baixo, quanto para frente e para trás, certo? Porque quando você pega as ondas na superfície do mar, aliás, se você olhar só a parte interna do mar, se for uma região completamente submersa, né? Então ali a onda vai se propagar como se fosse longitudinal, igual como se fosse o som no ar. Mas quando você considera a superfície do mar, né? O que acontece? Na superfície é uma onda transversal, ela vai para cima e para baixo, só que ao mesmo tempo, na parte dentro do mar, vai se propagando uma onda longitudinal, certo? Então, a onda no mar, ela é tanto transversal quanto longitudinal, é as duas, certo? Então, as partículas elas têm um movimento um pouco mais diferente, pode até ser um movimento circular, certo? Pode até ser um movimento circular, tudo bem? Porque é uma combinação dos dois, ela tanto vai para cima e para baixo, quanto para frente e para trás. Então, acaba sendo, dependendo da situação, né, pode acontecer de ser um movimento circular, não necessariamente, né, mas pode acontecer de ser um movimento circular. Tudo bem, pessoal? Vamos ver aqui. O que tem mais para a gente ver? Bom, vamos fazer o seguinte. O que eu queria ver agora, começar a ver um pouquinho da matemática envolvendo ondas, certo? Mas acabou que está faltando só 12 minutos para a gente dar 1 hora, então a gente não vai ver quase nada, certo? Então eu prefiro nem ver, deixar para a gente ver na próxima aula, certo? Então vamos fazer isso. Por hoje vamos ficar por aqui, só com os conceitos aqui, né? Um pouco das definições, para a gente entender um pouquinho o que é onda. E a partir da próxima aula a gente vai ver um pouco da matemática que a gente usa para descrever o movimento das ondas, certo? Então, boa noite, por hoje eu fico por aqui, a gente fica por aqui, certo? A gente se vê de novo quando? Só segunda-feira, né? Então, um bom final de semana, né? Aproveita e dê um final de semana de vocês. Segunda-feira a gente se vê. Boa noite, pessoal. Boa noite, Clarison.